O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa quinta-feira, hein? Olá, tudo bem, Colombo? À sua disposição. Vamos em frente, então, Alexandre. Nosso primeiro assunto é o seguinte: a debandada da Operação Lava Jato em São Paulo. 7 integrantes da Lava Jato paulista pediram o boné, pediram demissão da Força Tarefa ontem. Encaminharam um documento ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo que há incompatibilidades com a procuradora Viviane de Oliveira Martins, que é a chefe da Lava Jato em São Paulo. Essas demissões ocorrem na esteira do pedido de afastamento de Deltan Dallagnol, do comando da Força Tarefa lá em Curitiba. Ele alegou razões pessoais, enfim, problemas particulares, e num momento importante também para a Operação Lava Jato em São Paulo, não é, Alexandre? Recentemente nós conversamos aqui, noticiamos na programação da CNN diversas operações contra figuras importantes do tucanato paulista, lembrando que o PSDB governa, por exemplo, o estado de São Paulo há 25 anos, desde 1995. Então, houve operações contra Geraldo Alckmin, contra José Serra, outras figuras importantes do partido no estado de São Paulo. Como é que você avalia, Alexandre, neste momento importante da Lava Jato, especialmente em São Paulo, esse pedido coletivo de demissão? Olha, não tem como não considerar que há uma ironia pronta, né? O que aconteceu ontem em São Paulo, amanhã vai fazer um ano que aconteceu aqui em Brasília. É quase a reprise exata do filme que passou um ano atrás. Aqui em Brasília, há um ano, amanhã vai fazer um ano, meia dúzia de procuradores se insurgiram também por incompatibilidades insolúveis em relação a uma mulher. No caso, Raquel Dodge. Lá no caso de São Paulo, em relação a Viviane Martins. A mesma coisa, né? Com declarações semelhantes, por um motivo, né? O motivo em Brasília há um ano era a delação do o homem da OAS, agora esqueci o nome dele. Bom, não vê. E essa delação envolvia Rodrigo Maia, um irmão de Toffoli, né? E parece que, de certa forma, foi acomodada. Lá em São Paulo, é o caso da procuradora que teria atrapalhado burocraticamente investigações aí envolvendo José Serra, né? Era o Léo Pinheiro, eu anotei aqui, né? Delação do Léo Pinheiro aqui em Brasília e lá em São Paulo, José Serra. Então, eu acho que tem alguma coisa de fogueira de vaidade nisso aí, né? Parece que hierarquia não é uma coisa assim muito obedecida, e logo os egos ficam incompatibilizados e não dá mais, eu não fico mais aqui, e aí as pessoas vão embora. Ou seja, é uma repetição do que já vimos. Déjà vu. O ruim disso, não é, Alexandre, é que a população fica sem saber exatamente o que aconteceu. Por exemplo, em São Paulo, há denúncias, né, e repito, são suspeitas, melhor do que denúncias, são suspeitas de desvio de dinheiro de grandes obras, a obra do Rodoanel, a obra do metrô. E aparentemente nunca o contribuinte paulista saberá se esse dinheiro foi efetivamente desviado ou não, porque o Procurador-Geral da República diz o seguinte: olha, o que está acontecendo em São Paulo é que está havendo uma distribuição irregular de inquéritos, ou seja, querem distribuir os inquéritos em São Paulo sem responder à procuradora-chefe responsável pela Lava Jato em São Paulo, indicada pela PGR. Já a Lava Jato paulista diz o seguinte: olha, não há interesse no aprofundamento das investigações como a gente imagina deveria ocorrer. E no meio disso tudo, a população fica sem saber exatamente quem tem os argumentos corretos e por que essas investigações simplesmente não andam, né? Desculpa, mas a população não anda lá na Avenida Paulista preocupada com essas coisas, né? Tem outras preocupações. Nós, jornalistas, é que estamos preocupados com isso, né? E devemos nos preocupar, sim, para que a investigação vá até o fim, né?
essas investigações têm que ir a fundo, não importa se é Tucano, se é PT, se é PSL, seja lá o que for. Agora, o Ministério Público que faz essas jogadas midiáticas e tal, né? É midiático mesmo, né? E, devia se preocupar também com a língua portuguesa, porque afinal juraram cumprir a Constituição e o artigo 13 diz que a língua é o português. E eu anotei aqui uma conversazinha, uma nota, né? O trecho de uma nota do Ministério Público de São Paulo, que é uma língua portuguesa sofrível, bem sofrível. Veja só, a nota que provavelmente não teve revisão, deveria ter tido revisão. Olha, essa nota vai se tornar pública, vai sair em todos os jornais, vamos dar uma revisada para ver se está tudo certo. E está lá escrito assim: sem debater com estes signatários ou mesmo sequer sem comunicá-los. Comunicar os signatários a quem? Né? Aí a gente lê a frase e fica sem entender, né? Eu acho que isso é importante, porque na hora que fizerem aí um libelo, né, perante um tribunal, a língua tem que estar muito clara para que todo mundo entenda. Pois é. Era isso. Agora, em São Paulo, viu, Alexandre, isso a gente acaba acompanhando muito de perto aqui, né? A população acaba monitorando esse tipo de coisa porque, por exemplo, a suspeita de desvio de obras que deveriam ter terminado em 2014 e são esqueletos até hoje, né? Que é o Rodoanel, que é aquele conjunto de estradas que liga todas as estradas para evitar supostamente que os caminhões precisassem passar por dentro de São Paulo. Tem linhas do metrô que viraram esqueletos, no meio da cidade, esqueletos, abandonados, né? E as pessoas ficam sem saber, bom, isso aí parou porque tem dinheiro meu desviado daí, né? Então, a coisa aqui é muito concreta, né? Você consegue ver aquela obra parada ali e aí alguém diz, olha, roubaram aí, desviaram dinheiro para fazer campanha. E as pessoas pensam, mas será que é isso mesmo? Não é, foi só incompetência, não andou por quê, enfim. Vamos aguardar para ver os próximos acontecimentos. Então, esse dissenso dentro do Ministério Público em São Paulo não pode prejudicar as investigações. É uma questão básica. A investigação continua, com ou sem vocês, né? Essa é a mensagem. Porque é uma necessidade do público. É dinheiro do público em obras públicas. Bom, o governo deve encaminhar daqui a pouquinho, Alexandre, ao Congresso a proposta de reforma administrativa e, segundo o líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros, a reforma deve ir direto a uma comissão especial para acelerar o andamento das coisas, né? E é uma reforma que vai impactar diretamente na vida dos brasileiros, não é, Alexandre? Pelo menos é isso que se imagina, reformando, de certa forma, o RH do Estado. Como é que as pessoas vão poder, a partir da aprovação dessa reforma, a gente não sabe exatamente que reforma vai ser aprovada, perceber o que é que o Estado brasileiro vai oferecer de diferente a partir disso, Alexandre? As pessoas só vão perceber ao envelhecerem, porque não é para agora, né? Porque se fosse para agora não conseguiriam fazer reforma. O lobby lá dentro, ali, de funcionário da Câmara, funcionário do Senado, funcionário público, né, é muito grande, não conseguiram fazer reforma até hoje por causa disso, né? Os próprios deputados e senadores estão envolvidos nisso, muitas vezes de modo indireto, de modo familiar, né? Muitos dos legisladores envolvidos nisso. Então vai ser uma reforma para o futuro. É uma reforma que um jovem, um menino de 10 anos agora vai sentir quando tiver 18 anos, 20 anos, né? Mas é necessária, claro. Se não dá para fazer agora, vamos pelo menos garantir o futuro, porque os atuais são intocáveis. É o famoso direito adquirido. Então, aqueles que ingressarem depois da reforma ficarão submetidos a ela, né? O Marco Sintra, que foi secretário da Receita, né, disse ontem, né, que a reforma não é para agora, né? Essa não é exatamente uma reforma para o hoje. O hoje significa o quê? Segundo Salim Matter, eu vou citar outro que saiu do governo, que é secretário da privatização. Salim Matter chama a atenção que 94% da verba do governo disponível, né, é despesa obrigatória.
não depende nem da discrição do administrador. O administrador não tem o poder, o arbítrio sobre onde eu vou aplicar. 94% é obrigatória. E sobra isso aqui, né, como diria Chico Anísio, sobra isso aqui para investimento, para investir em escolas, em obras. Né? Por isso que o governo está apelando tanto para a privatização e para concessões, para projetos públicos e privados. É por causa disso. Então, a reforma provavelmente vai ser aprovada, porque é fácil, não vai ter o lobby do futuro, né? Alguém que vai prestar concurso no futuro é que vai fazer o lobby? Não. Então, provavelmente será aprovada, fica garantido o amanhã, mas não vai mudar o hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que vai fazer um esforço para que o Legislativo dê sua cota também nessa reforma. E nós, eu digo, a sociedade em geral, temos pouco hábito de cobrar algo do judiciário também, não é, Alexandre? Será que vem todo mundo com alguma cota de esforço aí nessa reforma? Pois é, você mencionou o judiciário bem a propósito, né? Eu acho que o judiciário também tem que pensar nisso, né? Eu estou há 44 anos aqui em Brasília e lembro do Supremo, que era o prédio, o palácio, onde está o plenário, que todos conhecemos nos cartões postais, e atrás tinha mais um prédio, ponto final. Agora fizeram o anexo do prédio de trás, né? Gigantesco. De novo, eu vou citar a lei de Parkinson, porque o serviço público é isso, né? O trabalho aumenta na medida em que haja pessoas disponíveis para fazê-lo. Então, abre concurso, enche de gente, né? Chegou a informática nos anos 80, 90, mas parece que não fez muito efeito. Em vez de reduzir para uma terça parte, o tamanho da máquina pública triplicou, né? E isso é que tem que ser tocado pela reforma administrativa, criar um germe que impeça esse inchaço. Hélio Beltrão, quando era ministro da desburocratização, me disse, olha, a burocracia tem lá os seus anticorpos. Ainda que a gente dê uma dosagem de ataque, a gente se vacine, eles vão criar anticorpos. Então tem que ser uma vacina bem poderosa para evitar que a burocracia volte a crescer. E é sempre o problema do meio campo, né? Não é o problema da ponta, do bombeiro, do professor, do agente de saúde, do fiscal do IBAMA. Não, é lá atrás, é atrás da mesa, que é muita gente fazendo muita reunião. Muita reunião. É o dia inteiro reunião, né? É o hábito. Reunião para quê? Reunião para alimentar a reunião seguinte. É isso. O STJ manteve o afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio. Os ministros entenderam por goleada, aliás, que há indícios de irregularidades em contratos, o que resultou em desvios de recursos da saúde que deveriam ter sido utilizados para combater a pandemia da Covid-19. O governador afastado se manteve de maneira rápida em redes sociais, dizendo que respeita a decisão da Justiça e reafirma que não cometeu atos ilícitos. A Assembleia Legislativa do Rio, no processo político, né, que corre contra Witzel, estendeu o prazo para que ele apresente defesa no processo de impeachment até terça-feira da semana que vem. Queria, Alexandre, que você falasse sobre essa decisão tão elástica de ontem, né? Porque houve alguma contestação à decisão monocrática da sexta-feira passada, né? Um bom argumento utilizado por muitos juristas, dizendo, olha, um ministro, né, afastar um governador de estado sem que ele seja réu em nenhum processo é algo que deve ser repensado. Aí vem o pleno do STJ e reafirma, como eu disse, numa votação maciça esse afastamento. O que é que isso significa para o Wilson Witzel, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político também, no processo lá da Assembleia? Essas decisões singulares aí, né? Um único juiz decide tudo, é uma discussão também dentro do Supremo, né? Tem que haver plenário. Mas houve plenário ontem, essa área especial do Superior Tribunal de Justiça, que é quem julga
casos de governador, deu 14-1, insofismável, né? Enquanto isso, no Supremo, o recurso de Witzel também não foi aceito pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Então, agora ele está nas mãos da Assembleia Legislativa, processo de impedimento já está correndo, ele está com prazo para se defender, e ele dizer que respeita a decisão da Justiça é uma frase óbvia, né? É um padrão, porque se não respeitar, a decisão da Justiça vai prevalecer, não adianta. Agora, serve de aviso para os demais governadores, serve de aviso para os prefeitos o que está acontecendo com Crivella, né? Serve de aviso a aprovação ontem na Câmara da duplicação da pena para os corruptos da pandemia, né? Quem meteu a mão aproveitando-se do pânico que foi posto na cabeça do povo, né? Acho que criminosamente, né? Nós vamos ter aí prefeitos e governadores com o pé atrás, né? Ou com as barbas de molho, para usar uma outra figura. Está acontecendo no Rio de Janeiro, ex-capital da República, e Rio de Janeiro continua sendo assim uma caixa de ressonância para o país inteiro. Está cheio de governador aí assustado com o que está acontecendo com Witzel. Com a rapidez com que está acontecendo, né? A PGR pediu ao Supremo que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, deputado estadual, ex-deputado estadual pelo Rio, e a mulher dele, Márcia Aguiar, voltem para a cadeia. Pedido feito pelo subprocurador-geral da República, Alcides Martins, que diz o seguinte: caso esse pedido não seja atendido, que ele seja, ao menos, analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal diz o seguinte, que a liberdade de Queiroz e da mulher dele, da esposa dele, coloca em risco a ordem pública e o inquérito. Alexandre, qual a sua opinião sobre esse pedido de prisão, novo pedido de prisão contra o Queiroz e a mulher dele, de que eles poderiam estar de novo atrapalhando o processo sobre as rachadinhas lá na Assembleia? O caso Queiroz tem um ingrediente diferente do que afeta os outros 22 envolvidos na rachadinha lá da Assembleia Legislativa, dos quais 4 já foram presos, né? 22 deputados estaduais. O caso Queiroz tem o ingrediente de campanha política, o ingrediente político, porque foi assessor do deputado Bolsonaro, né? O deputado Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, né? E está protegido pela imunidade de senador. Ele está pagando por isso, está pagando. Embora tenha movimentado 1,2 milhões lá no Queiroz, o atual presidente da Assembleia, do PT, movimentou 49,3 milhões, o Paulo Ramos do PDT é o segundo com 30 milhões e 300, o Márcio Pacheco do PSC com 25 milhões e 300. Né? Então, o Sidney falou do shampoo, né? Eu diria que há uma semelhança entre a cloroquina e o Queiroz, porque ambos são afetados por razões políticas, né? A campanha, na verdade, é contra Bolsonaro, né? E a justiça tem que dar satisfação também por isso e tal, mas tem que investigar igual aos outros, né? Tem que investigar e, se for o caso, punir, né? Essa rachadinha que é usada não é só na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas na maioria das assembleias e prefeituras e governos estaduais, né? Onde o sujeito recebe um cargo comissionado já com essa condição que tem que repartir, teoricamente, para o partido ou para o gabinete, né? Então, essas coisas têm que ser resolvidas. O deputado Flávio Bolsonaro está em 17º lugar lá na lista das rachadinhas lá da Assembleia, mas está em primeiríssimo lugar no tamanho do barulho que é feito por causa do sobrenome Bolsonaro. É 1000 versus bilhão, mas o 1000 está ressoando muito mais que o bilhão. Essa que a gente tem que considerar também, sem sin embargo, diriam os espanhóis, né? da investigação e do devido processo legal em relação ao senhor Queiroz e à mulher dele. Alexandre, até amanhã, hein? Até amanhã.